Direto da redação. Começa aqui a contagem regressiva para o calendário eleitoral. E o primeiro prazo que se aproxima é o prazo de desincompatibilização. Muitos deputados federais, estaduais, vereadores que estão licenciados de seus respectivos mandatos para exercer função executiva, nomeação em cargos comissionados, como secretários, como ministros, essas pessoas elas têm um prazo para se desincompatibilizar dessas tarefas, dessas funções, para ser candidato, para disputar a eleição deste ano. Então o que vai acontecer até o período ali, início de abril, até o dia 6 de abril, é que essas pessoas elas terão que pedir exoneração de seus respectivos cargos, voltar para quem é deputado, quem é vereador, quem é deputado estadual, federal ou senador, voltar às suas respectivas funções legislativas, e com isso vai desalojar os suplentes. Aquele cara que foi candidato, não se elegeu, mas é o primeiro suplente e com licença do titular da função, ele exerce provisoriamente o cargo. No ambiente político, no ambiente interno, as pessoas costumam dizer que é o seguinte, que é a chegada do despertar das Cinderelas. É quando termina o sonho da Cinderela e a carruagem se transforma em abóbora. Isso é que as pessoas costumam dizer. Mas você vai conferir agora sobre essa questão desse prazo, esse período, esse prazo para desincompatibilização, na reportagem de Fabrício Cabral. A partir de agora, o relógio eleitoral entra oficialmente no radar da classe política. No dia 4 de outubro, cerca de 150 milhões de brasileiros vão às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Um eventual segundo turno está previsto para dia 25 de outubro. Mas para disputar não basta vontade política. É preciso cumprir os prazos da lei de inelegibilidade, especialmente as regras de desincompatibilização, que é o afastamento obrigatório de cargos públicos para evitar o uso de máquina administrativa em benefício eleitoral. Ministros de Estado, governadores, prefeitos, secretários, membros do Ministério Público, magistrados e dirigentes de estatais, por exemplo, precisam deixar os cargos 6 meses antes da eleição, se quiserem disputar a presidência, governos estaduais ou o Senado. Servidores públicos, em geral, têm um prazo de 3 meses. Autoridades policiais e membros do Ministério Público que atuam nos municípios devem se afastar 4 meses antes do pleito. Quem não respeitar os prazos pode ficar inelegível. E o impacto não é apenas jurídico. Com o início do calendário eleitoral, deputados licenciados para ocupar ministérios e secretarias começam a retornar aos mandatos. Na prática, suplentes deixam os cargos. Nos bastidores de Brasília, a situação é comparada à fábula da Cinderela. Quando o prazo acaba, a carruagem vira abóbora. As regras valem também para candidatos à Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Senado, sempre observando o cargo ocupado e o prazo legal correspondente. O calendário está em andamento. Para quem pretende disputar as eleições de 2026, o tempo já começou a contar, e cada prazo pode ser decisivo nas urnas. Não pode perder prazo não. Agora, dia 6 de abril, já é pertinho, mês de fevereiro, é um mês rápido, esse mês é de 28 dias. Então daqui a pouquinho já é março, aí começa a contar o prazo. Então tem muita gente que vai renunciar a mandato para disputar a eleição. O prefeito aí da cidade de Campos, o Vladimir Garotinho, por exemplo, é candidato a deputado federal. Ele deve renunciar ao mandato, se caso ele leve esse plano dele à frente, para ser candidato a deputado federal. Ele vai ter que renunciar até o dia 6 de abril. O prefeito de Macaé, o Elbert Rezende, que chegou a ser cogitado também para disputar um mandato de deputado federal, ele não vai renunciar, vai ficar até o final do mandato dele. Ele decidiu isso. Então ele não é candidato a deputado federal, vai lançar o irmão, o Márcio Rezende, que é o candidato dele a deputado federal. No Espírito Santo, o governador do estado, o Renato Casagrande, deve ser candidato, um postulante a uma vaga no Senado. Ele vai ter que renunciar até o dia 6 também de abril. No Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, se nada de extraordinário acontecer até o dia 6 de abril para disputar a eleição, se ele for candidato também ao Senado, ele também vai ter que renunciar 6 meses antes ao governo do Rio de Janeiro. Então são mudanças que terão que ocorrer para quem é candidato, é o prazo, a legislação exige essa desincompatibilização
Então esse prazo ele já começa, está logo ali na frente. Para quem está assistindo, né, para a gente estar aqui assistindo, para a gente que é espectador desse processo todo, parece que o prazo está distante. Mas para quem vai se desincompatibilizar, nesse momento começa a arrumar as gavetas, começa já a se preparar para sair. O Fabrício Cabral já está comigo aqui ao vivo no Estúdio Viu Digital. Eu converso com ele um pouquinho sobre isso aqui, porque ele apurou essa reportagem. Ô Fabrício, mas que história é essa? Como é que é essa fábula da Cinderela, que a carruagem ela vira abóbora? Porque a Cinderela vai para uma festa, não é isso? Chega lá, chega num carro vistoso e depois, quando dá meia-noite, ela tem que bater em retirada. É hora de juntar os paninhos e sair fora, né? Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão sintonizados com a gente aqui no Portal Viu Digital. Mais uma sexta-feira, sextou. Roberto, a expectativa é grande, né? É muita gente já preocupado, porque envolve não só a pessoa que vai se candidatar, mas ao mesmo tempo as pessoas ali, os cargos de confiança. Então já vira uma rotina, um quebra-cabeça, as pessoas já vão naquela expectativa, é como você está falando, começam a arrumar, se preparar, se produzir, vamos dizer assim, e para que daqui a pouco desmorona tudo. Aí agora é a Vera, vamos que vamos. Você sabe que o suplente, na verdade, não é nada, né? Ele é um cara que ele tentou se eleger, não teve voto, ficou como primeiro suplente, mas quando ele assume e o cara, e geralmente o titular do mandato vai sair, ele já negocia, olha, a assessoria toda minha. Exatamente. Você só vai ganhar o salário. Alguns fazem até rachadinha, né? Sim. E vai me dar aqui a metade. Isso Alguns aí. fazem isso. Que é crime, né? Você sabe disso. É crime. Faz até rachadinha, tem que passar. Então você não leva nada. O suplente, é por isso que o cara é o deputado, fulano de tal, não, é suplente de deputado. Fazem questão de dizer, né? Sou suplente. Deputado, não, suplente de deputado. Porque tá cumprindo ordens ali, não deixa de ser um funcionário também, né? Se o cara der se ele der um espirro lá errado, o cara fala, sai daí que eu tô voltando. O cara tem que bater e retirar, tem que sair. Exatamente. Não é... Então, assim, essa é a vida. E o suplente agora começa a viver a síndrome realmente da Cinderela. Sim. Pô, minha carruagem tá virando abóbora. Começa a ficha cair. Começa. Aquele medo. Tomara que ele ganhe, não, tomara que ele perca. De arrogância. O arrogante dá lugar ao pedinte. Exatamente. Né? Dá lugar ao pedinte. Porque quando se colocou ali, é uma arrogância, uma prepotência, é uma petulância. Mas quando sai pedindo por favor. É um jogo, né, Roberto? Não tem como enganar. Ali é um jogo, são acordos, são pedidos, enfim, envolve uma série de informações. E eu queria até aproveitar a oportunidade e pedir a Júlio, se for possível, mostrar o calendário eleitoral desse ano, coisa rápida. Essa janela partidária, que vai dia 7 de março a dia 3 de abril. Pode ir passando, Júlio. Essa janela partidária, só explicando. Depois a gente explica. Não, pode falar. São pessoas que já estão no cargo, mas que podem mudar de partido, mas sem perder o mandato. Só deputado. Vereador, não. Vamos lá, ó. Desincompatibilização. Ali é o 4 de abril. Falei dia 6, mas dia 4 de abril. É dia 4 de abril, isso. E regularizar o título eleitoral, né? Que é até o dia 6 de maio. Para quem vai votar, né? Isso. Quem vai votar, participar da eleição, tem que regularizar. Isso aí. Tem também a convenção partidária, que é dia 20 de julho a 5 de agosto. O registro das candidaturas, que é até o dia 15 de agosto, que o tempo passa corrido, né? Vai correndo. A propaganda eleitoral começa no dia 16 de agosto e o horário eleitoral gratuito vai começar no início em 28 de agosto. O primeiro turno, que é dia 4 de outubro, e possivelmente o segundo turno, 25 de outubro. Esse ano, Fabrício, nós temos um ano também de eleição que coincide com Copa do Mundo. É isso que eu ia falar exatamente agora. A Copa do Mundo vai ser assim, uma eleição rápida, né? Corrida. Vai ser uma eleição até turbulenta um pouco também, vai né? Dividir, porque as pessoas vão vai estar divididas, exatamente. A audiência da eleição. A Copa do Mundo começa quando? Que eu nem sei. Começa quando a Copa do Mundo? Começa, eu acho que é agora. É agora, em junho? Agosto, não? Em junho, eu acho que em junho começa. Sei, vai ser nos Estados Unidos, Canadá, né? Isso. Vai ser assim, uma Copa compartilhada. Exatamente. Então vai ser a audiência de uma eleição. Você acha que isso dá um conflitozinho? Para a eleição, as pessoas vão estar mais focadas para a Copa do Mundo? Fica mais focada. Ela atrai. A Copa do Mundo é mais importante do que a eleição? É mais importante que a eleição. É mais importante. Você acha? Porque política é muito chato, né? Vamos combinar. Política é muito chatinho, né? Não, sem contar eu não tô querendo ofender classe política, nada disso. Mas pro eleitor
a credibilidade hoje em dia? Não, assim, eleição é um negócio muito pasteurizado. Se bem que a Copa também a gente tem que ter credibilidade também com a Copa, né? Com os nossos queridos jogadores. Eu não estou dizendo que política é chato, não. Estou dizendo que a eleição é um negócio chatinho, se torna maçante. Rotineiro. Ele é totalmente de saco cheio com o processo eleitoral. A não sei quem está diretamente envolvido com a eleição, quem é cabo eleitoral, quem é assessor. Aí já começa, você muda a história de figura, né? Exatamente. A eleição, para ela se tornar interessante, assim, você tem que ter um fenômeno, né? Por exemplo, nós tivemos alguns fenômenos. A eleição do Bolsonaro e do Lula foi interessante que Bolsonaro foi um fenômeno. Você fala surpreendente, no caso. Surpreendente, que Bolsonaro foi um fenômeno, era um negócio muito acirrado, entre esquerda, entre direita. 89 foi a primeira eleição após a ditadura militar, foi uma eleição muito interessante. Você tem a eleição do Rafael Diniz em Campos, foi um período eleitoral, foi uma eleição interessante, que era a figura que estava num processo assim meteórico, né, explodiu de repente. Então foram eleições mais emocionantes. Macaé, a última eleição foi muito acirrada. Sim. Porque foram vários candidatos, a eleição foi ali decidida pau a pau ali, né? Porra. Aí você tem um atrativo. Dá uma emoção. Não tem Copa do Mundo, só tem eleição. Mas numa eleição com Copa do Mundo, se o Brasil estiver bem na Copa do Mundo, então você esquece. Esquece, exatamente. Ele não vai, né? Roberto, só para complementar a nossa matéria que nós fizemos ontem à tarde, nós temos também um depoimento do Vinícius Cordeiro, que ele é especialista e advogado na área eleitoral, que ele complementa um pouco falando sobre isso, sobre essa questão também do nossa futura política da nossa região, enfim, do país todo. Do país, sobre essa questão de calendários, né? Exatamente. E ele saca muito. Vamos então aí ao Vinícius Cordeiro. Está chegando o momento definidor das eleições 2026, que esse ano serão realizadas no dia 4 de outubro. Como as eleições serão em 4 de outubro, os prazos fatais para definição de quem vai ser candidato, de quem poderá ou não poderá ser candidato, começa agora em 4 de abril. 4 de abril é uma data fundamental para a definição das eleições de 2026, porque é a data final para quem quer ser candidato, se filiar a um partido político ou trocar de partido, ou para um deputado que já exerça mandato, ter a janela para também trocar de partido. Deputados estaduais ou federais poderão fazer isso, os vereadores não, para que não tenham a possibilidade de perder o mandato. Apenas os deputados estaduais e federais são beneficiados com a chamada janela partidária. Mas 4 de abril também é fundamental para quem quer ser candidato e ocupa um cargo público. É a chamada desincompatibilização, que é, na verdade, afastamento que o titular procede para que possa disputar o pleito. Para aquele que deseja disputar as eleições, ele tem que se afastar do cargo que ele ocupa. A Lei Complementar 64 de 1990, ela estabelece 2 prazos, 3 ou 6 meses. Para 6 meses, ela especifica os cargos de magistrado, ela especifica o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, por exemplo, secretário-geral ou ministro de Estado, secretários estaduais, secretários municipais, governadores e prefeitos, ou também presidentes ou diretores de empresas públicas, sejam municipais, estaduais ou federais. Esses têm que se afastar com 6 meses, ou seja, agora em 4 de abril. Mas os demais servidores, aqueles que não se encaixam nessas hipóteses, nesses específicos cargos que eu acabei de citar, todos eles caem na regra geral de afastamento dos servidores públicos, que é de 3 meses, ou seja, no dia 4 de julho. Lembrando que as convenções partidárias são realizadas a partir do dia 20 de julho, né? E a propaganda eleitoral começa em 16 de agosto, antecedida pelo prazo de registro de candidaturas. Ou seja, as eleições estão aí e as definições políticas ficam mais claras depois de 4 de abril, que é quando você vai saber quem vai ser candidato a quê, quem não vai ser candidato porque não se afastou no prazo, ou que partido o sujeito resolveu decidir disputar o pleito.